Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pira Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 25 de outubro de 2025. Galera, sabadão daquele jeito, com muitos jogos, então nem queira rolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando para quem puder. Também as nossas redes sociais, segue a gente lá, é sempre muito importante. A gente tá sempre deixando dicas lá para vocês, também o nosso grupo grátis, a gente tá sempre deixando bilhete, bingos lá para vocês. E lembrando também que ainda continua aquela promoção que eu falei para vocês aí na sexta-feira, promoção da mentoria do grupo VIP e da mentoria Premium, né? Um combo aí, o super combo de R$800, quase R$850 por apenas R$99,99, então por apenas R$100, galera. Mais de 80% de desconto, então uma coisa aí que eu nunca fiz, uma oportunidade única de vocês estarem junto com a gente. Então clique no link da descrição em Super Combo e garanta o seu Super Combo lá, tá? Então é isso, vamos estar começando aqui por Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. Jogo 10h30 aqui, galera, é sem muita enrolação, né? É o time que está jogando o melhor futebol do mundo, na minha opinião, que é o Bayern de Munique. Eu já falei isso daqui, né? Realmente o time está muito bem, está com uma média de mais de 3 gols por jogo, tá? Uma média de 4 gols por jogo, o time do Bayern de Munique. Então é um time com um ataque muito forte, né? Um time super ofensivo, o time do Bayern de Munique. Não é à toa que nessa temporada tem 27 gols marcados em 7 jogos. Olha esse ataque do Bayern de Munique. E uma defesa boa, tá? Uma defesa que só tomou apenas 4 gols em 7 jogos, tá? Borussia Mönchengladbach, uma fase ruim demais, péssima fase. 7 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Para mim, é jogo para vitória do Bayern de Munique, tá? Jogo para vitória do Bayern de Munique, jogo para vitória do Bayern com um over 1,5, mas o mercado já espera, né? O jogo aberto. 2,5 também, galera, é uma boa, tá? Quem quiser buscar, tá pagando um pouco a mais apenas do que a vitória. Eu gosto da vitória, tá? Para mim, o Bayern vence tranquilamente esse jogo. Realmente o Borussia Mönchengladbach vem numa fase muito ruim. É jogo pro Bayern vencer para esse 2,5, tá? É jogo até para mais, tá? Para quem foi mais ousado, essa aqui é a média do Bayern de Munique, média de 4 gols por jogo. E eu não duvido, porque o Borussia Mönchengladbach atrás do placar vai ter que se abrir, vai ter que se expor, vai ter que ir para cima, porque tem que sair da zona de rebaixamento. Então precisa vencer. Claro que ele sabe que é muito difícil vencer o Bayern de Munique, mas tem que tentar. Então para mim pode até ser uma boa para quem gosta de uma entrada simples aí nessa entrada do over 3,5, tá? Também, galera, fica de olho nesse primeiro tempo, tá? O Bayern já está começando amassando os seus jogos, mas principalmente em casa, né? Em casa ele começa amassando já no primeiro tempo, então em segundo primeiro tempo é muito bom também para estar se buscando, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Chelsea e Sunderland. Esse jogo que é 11 horas da manhã. Galera, pra mim, eu gosto da vitória do Chelsea, tá? Vitória do Chelsea. Chelsea, dentro de casa, é um time muito forte. É um time muito forte. Vem de uma goleada muito boa pra cima aí do time do Ajax, né? Um 5-1 no Ajax pela Champions League. Então, pra mim, gosto da vitória do Chelsea, tá? Quem conseguir pegar numa odd mais alta é sempre aconselhável, né? Brasileirão, Premier League, né? A odd pro favorito, o time tem que estar voando, realmente, voando, tá? Como o Arsenal tá? Ou outros times que nos passam essa confiança, como o time do City, como o time do Arsenal. Nem o Liverpool tá passando tanta confiança essa temporada, nem o Chelsea nunca passou tanta confiança. Então por isso que para quem conseguir pegar numa odd mais alta no ao vivo é melhor, tá bom? Mas a vitória do Chelsea é uma boa, tá? Não duvido também de 2 gols, beleza? Próximo jogo a gente tem aqui o Brest contra o time do PSG. Esse jogo meio-dia, galera, o que eu gosto para esse jogo aqui. Para mim, vitória do PSG. Tem jeito, galera. O PSG é um time muito forte, né? Um time muito forte. Vem de uma vitória por, se eu não me engano, 6-2 para cima do time do Leverkusen, né? Então é um time realmente 7-2 para cima do Leverkusen. O time do Brest não tá numa temporada tão boa, tá? Então para mim é vitória do PSG. Gosto da vitória ainda mais, tá? Ainda mais que o PSG perdeu a liderança. Então ele precisa vencer e torcer para o Marseille tropeçar, tá? Então é muito importante o PSG essa vitória. Para mim, vitória do PSG é como o melhor e principal cenário, mas também um jogo para pelo menos 2 gols, eu gosto. Vitória do PSG com over 1,5 é uma boa, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Napoli e Inter de Milão, jogo 1h da tarde. Galera, o que eu gosto para esse jogo aqui? Para mim, a Inter voltou para aquele momento Inter, né? A Inter voltou para aquele momento, vem de uma goleada para cima aí do Lyon pela Champions League, pega uma Napoli que perdeu o último jogo, né? Perdeu o jogo pela Champions League pro time deixa eu lembrar, pro time do PSV, né? Tomou uma goleada do PSV, no 6-2 do PSV, galera.
Se eu não me engano, ficou com um a menos, mas mesmo assim, 6-2 pro PSV. E querendo ou não, abala a equipe. Tá? Então, pra mim, a Inter de Milão não perde esse jogo. Tá? Pra mim, Inter ou empate. Quem quiser buscar um gol da Inter de Milão também é uma boa. Aqui é a hora que a camisa vai pesar, né? Porque realmente aqui é uma briga por título. Ó, a Inter de Milão é a segunda colocada. Dependendo do resultado hoje, que eu tô gravando aqui na sexta-feira do Milan, se o Milan vencer, o Milan vai a 19. Aí a Inter mesmo vencendo não consegue pegar o time do Milan. Mas é um confronto direto entre Milan e Inter de Milão e Napoli, tá? Então a Napoli precisa também muito vencer esse jogo. Então não duvido também que a gente tenha um jogo para gols, tá? Um jogo pra gente ver pelo menos esse over 1,5, tá? Eu gosto. Normalmente os clássicos italianos aí tem sido overs, né? Juventus e Inter, qual mais que foi? Napoli e Milan, tá? Se eu não me engano, só o jogo da Roma, porque realmente o ataque da Roma não dá. O ataque da Roma é muito ruim. Mas é um jogo também para esse ambas marcas. Eu não forçaria no 2,5, tá? Não é um confronto tão over também, mas pelo menos 2 gols saiu aqui nos últimos 3 jogos, tá? Então eu gosto também. Próximo jogo a gente tem aqui Borussia Dortmund e Cologne. Esse jogo que é 1h30 da tarde. Galera, o Borussia parece que vem numa fase boa, né? Parece que o Borussia tá passando confiança, venceu pela Champions League fora de casa com o Copenhague, e agora vem para um jogo muito importante, né? Porque se vencer esse jogo vai a 17 pontos e dependendo do resultado do Leipzig e Stuttgart ultrapassa as duas equipes e encosta no Bayern de Munique, tá? Então, para mim, Borussia é muito favorito para o jogo, tá? Principalmente jogando dentro de casa. Mas quem conseguir pegar um empate anula é melhor, ainda é o Borussia Dortmund. Também, quem conseguir pegar no ao vivo, numa odd mais alta, também é melhor, tá? Um jogo para pelo menos 2 gols, o Borussia é um time over, tem um ataque forte, mas a odd tá baixa, né? Esse jogo eu olharia mais pro Borussia, tá? Eu olharia mais pra vitória do Borussia, buscar algo a favor do Borussia Dortmund, tá bom? Próximo jogo a gente tem aqui Manchester United e Brighton, esse jogo 1h30 da tarde. Galera, é um time aqui do Brighton que consegue dar muito trabalho para essas principais equipes aí da Premier League, tá? Venceu o Chelsea, venceu o Manchester City, tá? E agora vem para vencer o United, tá? Para mim o valor tá no Brighton, tá bom? Tá no Brighton, gente. Eu sei que o United vem numa vitória muito grande para cima do Liverpool, mas mesmo assim, tá? O Brighton é um time muito chato, e nos últimos jogos, ó, 3-1 Brighton, 2-1 Brighton, aí tem uma vitória do United, outra vitória do Brighton, outra vitória do Brighton. Se a gente for puxar o confronto direto, o Brighton é favorito, tá? Então, galera, pra mim, o valor tá no Brighton. Buscar um handicap asiático mais 1 pro Brighton, pra mim é uma boa. O que significa esse handicap? Se o Brighton perder por 1 gol de diferença, aposta devolvida, 0-0 é green, qualquer empate é green, tá? Uma vitória do Brighton também é green. A gente só toma um head se o United vencer por 2 gols ou mais de diferença, e eu não acredito que ele possa vencer, tá? Jogo para gols também é o melhor cenário, também o jogo para gols é o melhor cenário, tá? Para mim, 2 gols, não duvido desse ambas marcam. United tem um ataque bom que consegue marcar gols, mas tem uma defesa que sofre muito também. Então, ambas marcam também, não duvido desse 2,5. Jogo para mim, o principal cenário é gols, mas se quiser buscar algo a favor do Brighton, né, arriscar, dá para arriscar sim. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Al-Azin contra o time do Al-Nassr. Galera, sem enrolação, né? O Al-Nassr tá muito bem. Ele pega um time que vem da segunda divisão. O Al-Nassr é o líder com 5 jogos, 5 vitórias. E o time do Al-Azin aqui é o 13º colocado, com 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Não tem como, pra mim é vitória do time do Al-Nassr. Tá voando, tá? Mudou de treinador, trouxe Coman, trouxe bons jogadores aí, como o Coman, como o Inigo Martínez, né? Que eu já comentei aí, mas estava de titular no Barcelona e foi contratado pelo Al-Nassr, claro, pelo dinheiro. Mas, galera, tirar o cara do Barcelona, que é um titular do Barcelona, não é fácil. Então, é um time que se reforçou muito bem. Para mim, a principal contratação foi o Jorge Jesus, né? E, querendo ou não, tem Cristiano Ronaldo, tem Mané, tem o João Félix também, muito bem, né? Que tá conseguindo jogar lá no Al-Nassr. Então, para mim, vitória do Al-Nassr. Gosto também do over 1,5, tá? Até um jogo para mais gols, tá bom? Próximo jogo a gente tem aqui. Para encerrar a Europa, eu vou passar por Brentford e depois vou passar pelo Benfica e depois eu volto no Vitória, tá? Ó, Brentford e Liverpool, show 4 horas da tarde. Liverpool voltou a vencer na Champions League, venceu o time do Frankfurt, né, fora de casa por 5-1, se eu não estiver enganado. E agora pega o time do Brentford, que dentro de casa é um time chato, tá? É um time chato, esse time do Brentford pode sim complicar a vida do Liverpool, e o Liverpool vem levando muitos gols, tá? Por isso que eu gosto desse mercado de pelo menos 2 gols, porque o Liverpool tem levado muitos gols, mas tem feito também porque tem um grande ataque. E galera, quem diria, né, que colocar o Salah no banco
daria certo aí. E venceu, né? Querendo ou não, venceu, jogando com Isaac, Kitike e Gakpo no ataque, tá? Mas eu acredito que o Salah caiu muito, o futebol do Salah, por conta muito do Alexander-Arnold, né? O Arnold ajudava muito o Salah, né? Era um cara que tinha um passe muito bom, então essa bola chegava boa para o Salah. E agora o Frimpong é um cara mais de velocidade, então fica o Salah que é de velocidade, o Frimpong que é de velocidade. Então fica um jogo, fica um lado direito ali meio estranho do time do Liverpool, né? Então a saída do Arnold justifica muito o quanto que o futebol do Salah caiu, tá? Mas não sei se o Salah vai para esse jogo, mas para mim o Liverpool também não perde, tá? O empate nulo do Liverpool, acredito que o Liverpool vai voltar a vencer agora, acredito que vai encaixar, mas com empate nulo, tá? Vitória seca eu não buscaria e acredito no jogo para 2 gols. Próximo jogo que a gente tem aqui, Benfica e Arouca, jogo 4h30 da tarde. Galera, o Benfica mal, né? O Benfica tá mal no Campeonato Português. O Benfica não tá aquelas coisas também, mas na Champions League o Benfica tá muito mal. Ó, 3-0 tomou pro Newcastle agora no último jogo. No Campeonato Português, o Benfica é o terceiro colocado, tá atrás do Sport, tá atrás do Porto. Precisa vencer o Arouca aqui, que é o 11º colocado, tá? Pra mim é a vitória do Benfica, tá? Gosto da vitória do Benfica, mas não inventaria tanto. E quem conseguir pegar no ao vivo também essa vitória do Benfica, o Benfica tem se complicado muito, tá? É um time que tá difícil de confiar, então quem conseguir pegar no ao vivo, numa odd mais alta, é bem melhor, tá bom? Então fica ligado aí nesse ao vivo aqui, numa odd mais alta pro Benfica. Próximo jogo a gente tem Campeonato Brasileiro, né? Agora a gente vai lá pra Vitória e Corinthians, esse jogo 4 horas da tarde. Galera, o Vitória tá brigando lá na zona de rebaixamento, né? Ele tá na zona de rebaixamento, mas tá quase conseguindo sair aqui. Uma vitória e o Santos tropeçando, e até o Atlético Mineiro tropeçando, ele vai a 34 pontos e ultrapassa as duas equipes, encosta no Inter. Então precisa muito vencer esse jogo. Aí o Corinthians é o 11º colocado. O Corinthians, galera, esse jogo é muito complicado, mas eu vou te falar, pra mim, o Vitória não perde esse jogo, tá? Jogando dentro de casa, é um time que é chato, venceu o Bahia, tem vencido bons jogos aí dentro de casa, o time do Vitória. Dupla chance pro Vitória pra mim não é uma entrada ruim não, tá? O Vitória é o empate, eu gosto pra esse jogo aqui, tá? Até mesmo um golzinho do Vitória, tá? Um golzinho do Vitória eu não duvido, tá? Mas eu não vejo o jogo tão aberto assim também não, tá? Então quem quiser buscar também um jogo pra menos de 3,5 gols, eu acredito que seja uma boa entrada também para esse jogo, tá? Próximo jogo que a gente tem aqui Fluminense Internacional, jogo 5h30 da tarde, galera. Para mim, sem enrolação. Para mim, o Fluminense não perde, tá? O Fluminense não perde, perdeu esse último jogo pro Vasco, mas agora para cima do Internacional, que o Inter também não tá numa fase tão boa, perdeu pro Bahia também no último jogo. Então, como visitante, o Internacional é muito ruim, é muito fraco como visitante, ó. Os últimos jogos, perdeu pro Bahia, perdeu pro Mirassol, empatou com o Juventude e perdeu 4-1 pro Palmeiras, tá? Como mandante, o Fluminense venceu o Juventude, venceu o Atlético, venceu o Botafogo, então sem enrolação mesmo. Fluminense é um empate, ou até mesmo um empate anula aqui pro Fluminense, deixa eu ver quanto tá pagando, 1,28, tá? Mas é buscar algo por favor de Flusão, um golzinho do Fluminense, tá? Eu não duvido um jogo para 2 gols, tá? Mas é complicado, eu não vou buscar não, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Sport Recife e Mirassol, jogo 6h30 da noite. Galera, o que eu gosto desse jogo, pra mim, o valor tá no Mirassol, né? A fase do Mirassol é muito boa. Claro que dentro de casa é a sua melhor fase, mas o Mirassol vem jogando muito bem, né? O Mirassol venceu os últimos 3 jogos. Depois ele perdeu pro Corinthians, empatou, perdeu pro time do Atlético, mas venceu os últimos 3 jogos, estão vendo uma fase boa. Pega um time do Sport que tá lá embaixo. O melhor cenário para mim, tá? Por causa do Sport tá brigando lá embaixo, o Mirassol quer ficar garantindo essa vaga, né? Ali no G4. Para mim, principalmente por conta do Sport, tá? Que quer sair ali da zona de rebaixamento. Nossa, mas tá muito difícil pro Sport, né? Quase impossível. 2 gols, tá? Gosto de 2 gols porque o Mirassol é um time over. O Sport vai para cima, dentro de casa ele tem ido para cima contra as grandes equipes, então 2 gols eu gosto. Não duvido de um ambas marcas, tá? Não duvido de um ambas marcas para esse jogo, não. Próximo jogo a gente tem Fortaleza e Flamengo, galera. É sem enrolação, 7h30 da noite. Depois dessa vitória para cima do Palmeiras, o Flamengo vem muito animado. Tá bom, tem o jogo aí no meio de semana, né? Semana que vem, contra o time do Racing. Jogo muito importante, mas o elenco do Flamengo é muito forte e ele não pode desfocar aqui.
porque o Palmeiras ainda é líder, tá? Então precisa vencer o seu jogo e o Palmeiras pega o Cruzeiro no domingo, tá? Então é muito importante o Flamengo vencer esse jogo contra o Fortaleza, que está lá na zona de rebaixamento. Então para mim é vitória do Flamengo, tá? Gosto da vitória do Flamengo, o empate anula também, eu gosto bastante, né? A gente tem ódio para isso, 2 gols também, Fortaleza está na zona de rebaixamento, Flamengo abrindo para cá, o Fortaleza vai se abrir, vai se expor, vai para cima, então pode se tornar um jogo over também. Próximo jogo a gente tem, para encerrar os nossos palpites, São Paulo e Bahia. Para esse jogo aqui, galera, São Paulo e Bahia, jogo 10h30, será que tá certo isso, galera? 10h30 no sabadão, acho que tá errado esse horário aqui, tá? Deve ser 9 horas, 9h30 esse jogo, mas vamos para São Paulo e Bahia. Para esse jogo, para mim, acho que jogo difícil. Para mim o valor está no Bahia, tá? Realmente a fase do São Paulo não é boa. São Paulo perdeu 8 partidas, tá? São Paulo perdeu 8 partidas. Não dá. Para mim o valor está no Bahia. Saúde de 4 pro Bahia. Buscar um handicap asiático, mais 1,5, tá? Pro Bahia é uma boa, tá? Eu gosto desse handicap asiático pro Bahia, tá bom? Gosto bastante mesmo desse handicap asiático pro Bahia. Até o mais 1, tá? Até o mais 1 aqui é uma boa. Galera, pra mim, vou te falar isso, dupla chance pro Bahia vale a pena, pela fase que o São Paulo tá, vale a pena, e pela fase que o São Paulo tá apressando vencer, eu não duvido de um jogo pra pelo menos 2 gols também, tá? Não duvido, beleza? Então é isso, galera, encerrando os jogos para esse sabadão, né? O vídeo ficou um pouco longo, com bastante jogos, a gente analisou bem cada jogo aí. Esse jogo de São Paulo, eu preciso confirmar o horário, mas eu vou deixar aqui embaixo certinho o horário pra vocês, tá? Mas se eu não me engano, não é 10h30 esse jogo, tá? Eu nunca vi um jogo 10h30 no sábado pelo Brasileirão, tá? Então é isso, tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece, vagas liberadas aí pro nosso super combo, né? Pegando um grupo VIP, mentoria e mentoria premium. Então vamos pra cima, clica no link da descrição e vamos que vamos. Yeah. Yeah.